convidar ele? Poder pode, mas tem que ter um tema específico para falar. Ah, entendeu? sim. Vim para Mas eu acho falar. importante fazer eu acho que seria interessante Porque, a de gente verdade, trazer está como virando tema plano acéfalo. discutível. Gente, a cultura se expressa no território. Sabe? Porque assim, o texto que eles mandaram, não é ele que sabe do texto, ela leu. Não foi feito por uma pessoa que não entendia nem ele nem era arquiteto, nem O que fez o Geógrafo. capítulo do plano Não, ele diretor, não. você se refere? ele Você se foi refere ao capítulo do plano diretor. Eu até estou aqui com o plano diretor, e para quem se interessar nesse assunto, eu estou nos artigos 108 até o 114. A intenção, na época do plano diretor, era que a gente, não é um zoneamento, o ZPEC não é um zoneamento, como temos a zona de centralidade, ela é uma mancha para que se tenha um olhar, o foco naquela especificidade. Então, por exemplo, nós temos 5 hoje, que é a da Fazenda Roseira, a de Barão Geraldo, de Souza, de Joaquim Egídio e da Vila Industrial. Naquele momento do plano diretor, essas 5 áreas foram identificadas como áreas que precisariam de algum aporte, de algum olhar específico para, por exemplo, o Barão Geraldo tem um cunho cultural, de teatro bastante forte, de produção teatral, até tablado, fantasias, uma série de coisas, existia esse viés lá atrás, não sei hoje se mantém, mas a gente tinha, isso tudo a gente levantou dados da Secretaria de Finanças, etc. Naquela época era, o que a gente precisa para fomentar isso daqui, nesse território, e que a gente consiga ter mais empregos voltados para isso, uma tendência de visitação mesmo da população de Campinas e até de outras cidades. E Barão Geraldo era isso, Souza e Joaquim era essa questão ambiental e turística, gastronômica. E como que a gente faria a melhoria disso em relação ao meio ambiente, a interface, né? Então, para cada uma dessas CPECs, a gente precisa de um olhar diferenciado, justamente por isso que elas foram. E existe a possibilidade de criação de novas CPECs. Acontece que isso estava sendo trabalhado de um jeito no texto, em cima da hora foi outro texto, mas enfim, está aqui, está no plano diretor, eu acho que dá para a gente amadurecer do que está aqui para uma coisa melhor. Tem uma questão muito importante que surgiu no caminhar desses anos, que são os teatros de rua. Teatro com porta para rua, que são alguns auditórios que a gente tem. E uma maneira de se incentivar, inclusive a gente estava tentando fazer isso lá com a Finanças, é fazer a isenção de IPTU. Só que a gente não consegue avançar ainda, porque a gente precisa muito que o plano diretor esteja dizendo isso, né? Então, existe não é uma categoria, mas é uma quantidade de gente que precisa que isso seja escrito, porque disso depende o desenvolvimento de muitas atividades. Então, mexe com uma cadeia econômica muito sensível. Então, é nesse sentido que a gente tem que tentar ajudar, sabe? O tema é legal, é bacana. Como é que a gente alinha, né, o desenvolvimento das atividades econômicas sem perder a característica, então, por exemplo, a vida industrial, né? Como é que a gente mantém as características da vida industrial, considerando toda a urbanização que tem em volta, considerando o pátio ferroviário, que agora tem inúmeros projetos para ele ali dentro, com exceção da área. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa usar isso para o bem, né, da vila, e não deixar somente os ônus, né, do desenvolvimento. Então, ali é uma região que já está com bastante problema de segurança, então tem uma série de reclamações. Então a ZPEC poderia sim ser uma coisa que a gente estuda e acha mecanismos, mas aí é estudar, escarafunchar mesmo o que não é assim. Né? E precisa de gente especializada e de mais gente. Né?
nós lá do Eles estão planejamento convencidos também. que eles têm que contratar a consultoria para fazer. Nós falamos Eles disso, estão eu acho que é isso convencidos. mesmo. Eu acho que isso é contratação. procurar, não sei, no EVE, no TAC, ou então uma emenda, mas alguma coisa que valha para a gente poder contratar, fazer esse estudo. E a gente participar dos debates, com certeza, né? Mas tendo uma equipe que trabalhe, que ajude a gente a pensar nessas questões. Mais alguém? Eu queria entender um pouco do plano do centro, como que está sendo essas ocupações de prédios, e pelo que eu estou lendo no noticiário. Né? Tá. O plano do centro ele é um plano transversal, né? Envolve praticamente todas as secretarias aí da prefeitura. Então a gente tem a questão da segurança pública, né? que está sendo cuidado aí pela Secretaria de Segurança Pública, e a gente tem a questão dos moradores, que é a assistência social que está cuidando. Ao planejamento e ao urbanismo, a gente tem duas linhas de trabalho. Primeiro, a questão do retrofit, né? Então existe uma lei de incentivo ao retrofit, e ela está sendo revisada agora porque a gente percebeu que algumas coisas que foram feitas na primeira lei, na prática não se efetivaram, então a gente está fazendo uma revisão agora. E ao mesmo tempo a gente está fazendo uma lei de incentivo à produção de novos empreendimentos imobiliários. E aí também vão ser incentivos, né? Então vai permitir uma verticalização maior, vai dar algumas isenções, vamos trabalhar com recursos para tentar voltar a ter morador, porque na nossa visão, né, o centro só... Comércio hoje não é mais o que vai ser o vetor de desenvolvimento do centro. Então a gente precisa levar moradores, levar empreendimentos habitacionais para o centro. E a ideia é essa linha de incentivo mesmo. Então hoje, se eu posso construir 5 vezes a área, a ideia é que a gente incentive podendo construir 7 vezes a área. Então a gente consegue fazer um adensamento maior. E por que isso? Né? Porque ali a gente tem toda a infraestrutura instalada, já está tudo pronto. E 5 para 7 vezes a área. O estudo é nesse sentido. Tá? Sendo que essa diferença seria através da aquisição de potencial construtivo de bem tombado. Porque assim a gente estimula a venda desses potenciais, o que é? O proprietário de um bem tombado vende o potencial construtivo que ele não tem, porque ele não pode edificar naquele imóvel, afinal de contas ele é um bem tombado, ali, dessa maneira ele deve ficar. Então ele vende esse potencial com a condição de que esse dinheiro é usado para a recuperação desse imóvel. Então, a gente já tem alguns casos na cidade, o empreendedor que usa esse potencial constrói um pouco além do restante da cidade. E aqui no centro, a mais do empreendimento. E agora aqui seria essa do 5 para o 7,5, 7,5, não sei qual é o final do estudo, seria com esse potencial. Então ficaria uma coisa exclusiva para o centro e para estimular esse mercado. A prefeitura nem participa desse mercado, tá? É uma coisa que o dono do imóvel tombado vende diretamente para interessados. A prefeitura não participa, ela só anota que isso foi vendido desse imóvel e vai ser aplicado naquele imóvel, controle, mas ela não participa, não tem um ganho da prefeitura para isso, justamente para deixar esse mercado acontecer da forma menos burocrática possível. De 2008, tá? Hoje tem existe muita desde oferta 2008. de potencial construtivo, as construtoras estão comprando muito. Tá faltando agora. Só se agora, nesse Tá mercado. faltando. É o mercado, como todos os outros. Sai um Oscila. empreendimento grande, entra 50 mil, aí vai consumindo, aí acaba, daqui a pouco entra outro. Então entrou a PUC teve um mercado, aí entrou a Casa de Saúde, entrou o Jockey. Então depende do momento que vai Estação entrar. Guanabara. Estação Guanabara. Parece que entrou com um monte de área. Não está faltando não, viu? Está sobrando, tem potencial que Também não tem está a questão conseguindo do vender, porque não está tendo empreendimentos está tudo parado, por conta do outorga onerosa. E esse ano não teve projeto que deu entrada. O que está rodando é os que deram entrada até o ano passado. Não quer pagar nem outorga onerosa. Então, E hoje o problema lá na própria potencial construtiva, as exigências do contrato, Não, com 5 projetos Mas é bom pensar no muito retrofit parado. também desses Então, cidades. não é assunto para cá, mas lá está o novo Comerpac está parado a complicado para as aprovações dos projetos da potencial construtiva.
Aí dentro Muito grande. dessa Com o palácio lá do Campos Sado inteiro, está tudo parado. A exigência que eles têm lá e dentro do desse telhado, da não sei o quê, da hidráulica, do bombeiro e tal. Gente, eu só quero fazer a fachada. Não, mas você tem que fazer todo o projeto de restauro de tudo, não sei o que lá, blá, 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 blá. Aquele monte. O proprietário do imóvel falou para mim, aquele palácio inteiro lá na Campos Sado, tá na minha mão, parou aquilo lá. O cara falou, pô, vou investir mais quanto de projetos, as lojas todas lá estão alugadas, preço baixo, vou ter que depois tirar todo mundo para fazer o restauro. Eu falei, não, vou fazer para EPAC. Falei, não aceito, quando EPAC. Não é quando EPAC, é o departamento técnico justamente o palácio lá, o Hotel Vitória lá, tudo na minha mão. Parou. O cara proprietário lá, a família lá, boys lá, vamos gastar mais para depois não sei o que lá. Depois, se vem um troca potencial construtivo, tem que comprovar que todo esse dinheiro está sendo investido no imóvel. Você não consegue pegar esse restante do potencial construtivo, aí, por causa do problema que deu na saúde, etc. Então o pessoal está meio desanimando nesse potencial construtivo. Não está tão assim, fácil. Não, fácil, a gente até está tendo. Antes até era melhor. Depois entrou umas pessoas aqui a gente tem conversado também, né, com a Secretaria de Cultura para que a gente tenha um fluxo mais claro, né, para todas as partes, porque de fato era que são parênteses. Pode ser na casa de saúde. Pegaram dinheiro para pagar dívida, não foi colocado no dinheiro. E além disso, dentro do incentivo à produção, também a gente está estudando incentivo ao interesse social, empreendimentos de interesse social na região central. Então, tem um estudo aí que está sendo feito para a gente fazer uma lei nova. Para ocupar os prédios desocupados, parece que eu li. Não, a gente fez um mapeamento, hoje a gente tem aproximadamente 27 imóveis abandonados na área central. Então, são imóveis particulares, são imóveis públicos do município, são imóveis do Estado e imóveis da União. A ideia é que esses imóveis sejam ocupados aí, sejam incentivados, aí tem IPTU progressivo, tem muita coisa que a gente está pensando para que esses imóveis sejam ocupados aí com esse tipo de empreendimento. Então, está mais ou menos por aí. Não tem nada muito concreto, mas o estudo está em andamento. Tá, ok, obrigado. Queria falar? Eu fico um pouco assustada, porque assim, esse movimento aconteceu em várias cidades, então vou dar o exemplo de São Paulo, porque o tecido da cidade histórica não é resultado de alguns prédios tomados, tem todo um tecido ordinário do dia a dia que vai se descaracterizar. Então, a tendência é que isso promova uma verticalização de edifícios contemporâneos com um capital mobiliário muito violento, como acontece quando o diretor é mais permissivo, e esses edifícios ficam como se fossem presépios e expulsa a gente. Você fala do trabalho de educação de interesse social, mas tem faixas de renda que não são interesse social, classe média, que tende a ser expulsa porque é uma renovação violenta do território. E, no meu entendimento, descaracteriza completamente a qualidade do centro. Agora, eu preciso ver que cidade que Campinas quer ter como centro histórico. No meu entender, despeito do investimento, que pode ser interessante, eu acho uma grande perda. Claro que o centro tem problemas de segurança, de depredação, etc., mas esse movimento a gente viu em vários planos de defesa. A gente tem se baseado muito em São Paulo, né? Desastroso. Mas aí, assim, o que a gente quer para o centro? A gente quer um centro histórico degradado, cheio de morador de rua? Mas acho que não tem as duas alternativas. Ou a gente quer um centro vivo, ativo, com prédios contemporâneos? Mas vivo, ativo, são quem? Eu acho que são dois extremos. Deixa eu só terminar meu raciocínio, desculpa. São dois extremos que a gente está trabalhando de maneira quase falaciosa, assim, tipo, tem muita coisa no meio. Então, não é, então eu deixo o capital desse fértil e vai, vende daqui, então, ele reforma a casinha que tem o civil e verticalização. São Paulo está um desastre. Não são ocupados porque é o capital de fundos de investimento, não tem ocupação, está tudo vazio. São prédios que nascem em cada esquina, imensos com vazios, porque 1/3 do capital retoma o que ele investe, que é onde o capital de giro internacional, é uma confusão. Então vai ficar, assim, estou vendo, assim, que tem um centro vazio da mesma forma, gentrificado, então assim, eu vejo um horizonte muito perverso.
estou sendo super honesta aqui, porque é uma coisa que eu... A gente teve muitas Embora discussões, haja né? interesses diversos, mas eu estou falando do meu ponto de vista... a gente está se baseando em São Paulo, que está sendo um desastre, assim, estrondoso. Então, o Rio de Janeiro tem sido um sucesso com o mesmo conceito. Rio de Janeiro tem mar, tem paisagem, tem espaço, São Paulo. Mas é a região do Porto. Mas, secretário, Rio do a Porto gente também é aqui tem complicado. apartamentos no centro que são mais baratos do que qualquer Minha Casa Minha Vida que está sendo, Exato, sabe, comercializado. Tem apartamento no meu prédio, que tem 140 metros do meu apartamento, que está sendo vendido a 300 mil, 350 mil. Então, o problema é o financiamento, não é o tamanho do apartamento. E aí, vão fazer um retrofit para a gente colocar 3 famílias num apartamento de 140, porque os apartamentos são de 40 metros. Uma família com 3 crianças, ou 2 crianças, que seja uma pessoa só morar num apartamento de 50 metros já é pequeno. Então, é verdade, a gente acaba descaracterizando prédios que já são ícones de arquitetura, mas o problema não está no tamanho do apartamento, então, nessa reforma, o problema está no financiamento. Por quê? Se você consegue comprar apartamento de 3 dormitórios no centro com financiamento do Minha Casa Minha Vida, que aí não é dinheiro para o empreiteiro, é dinheiro para o beneficiário, a gente consegue mudar alguma realidade. E o que precisa trazer para o centro, eu sou uma moradora do centro, há 55 anos, então o que a gente precisa trazer para o centro são os usos noturnos que a gente perdeu, a vida, a gente não tem mais cinema de rua. Então, incentivar mesmo. Olha, a gente não vai cobrar IPTU, sabe, para essas atividades que trazem os movimentos interessantes para o centro. A gente está fazendo um Palácio da Cidade e no entorno do Palácio da Cidade a gente podia pensar em incentivos, mas eu acho que, novamente, o problema não é o tamanho do apartamento. E quem ganha dinheiro nessa história da gente fazer um retrofit... Não entendi o tamanho do apartamento. Olha, tem prédios... Retrofit não é o tamanho de apartamento, retrofit é fachada. Olha, tem prédios aqui na Padre Vieira que foram reformados, que transformaram um apartamento de 40 em 2 de 25, sei lá. Tudo bem, mas aí isso. é uma decisão de mercado do dono do Então, prédio. mas é para isso que o mercado entende. Não, Olha, não. eu espero assim, que isso não... A gente não incentiva isso. Como prefeitura, a gente não tem incentivo nenhum para transformar apartamento de 50 em 25. Zero. Retrofit é fachada. Eu reformo a fachada no O que a nicho gente interior. tem de A gente incentivo, por tem exemplo, bastante prédio. é transformar Mas é uma uma decisão garagem de- de um prédio que está no térreo, vazio. Aquele térreo ser como um comércio, você até uma moradinha. Fachada de Isso tá na construção, lei. né? Fachada Está na de- nossa lei de retrofit, é isso. E a proposta das obras novas, embora haja, sempre existe, né, a questão de mercado, a ideia é que a gente melhore a configuração das calçadas, então, por exemplo, a questão obrigatória do alargamento da calçada, a fruição, a fachada ativa não será, no nosso estudo técnico, não tem, por exemplo, a fixação de um quarteirão inteiro, como acontece em São Paulo, para um empreendimento, isso não é permitido. É uma batalha que a gente está tendo, inclusive, que para a gente não ter essa descaracterização e essa desconfiguração. Então, coisas que eu acho como há 30 anos na prefeitura, essa questão de mercado é muito potente, sempre chega em ferramenta. Então, a intenção é que a gente sempre consiga garantir questões importantes para o centro. Então, por mais que a gente tenha imóveis vazios no centro, eles não têm um apelo que a gente... A forma como a gente está criando, se assim for encaminhada, ela provavelmente não vai ser tão suculenta para o mercado quanto é em São Paulo. Então, a gente tem se apropriado de várias questões que estão acontecendo em São Paulo. Algumas questões a gente consegue ter um diálogo aqui e fazer diferente, na nossa opinião, fazer melhor para que não tenha a descaracterização do centro. Eu, na minha opinião, frequento muito o centro, estou sempre aqui, a gente precisa dos usos noturnos, mas a gente tem um problema, o pessoal do turismo traz para a gente, a reclamação do barulho. Então, como é que a gente dinamiza essas coisas? É sempre um desafio, nada é fácil, né, gente? A gente está falando de uma cidade de 1 milhão de habitantes e de um centro que não tem o mesmo apelo nem do que o Rio, nem
de que São Paulo, nem de Recife, nem do que Belo Horizonte e tantos outros que a gente estuda. É um centro menos atrativo em todos os níveis, atrativo em termos de cultura, atrativo em termos de mercado. Então é uma coisa assim, a gente não imagina que vai ser um boom como São Paulo. Assim como a gente já imaginava que no retrofit a gente teria mais ou menos essa quantidade, tipo, são 6, 7, estuda, aprovou 2, está acabando, está analisando outros. É uma coisa menos, volume menor, ritmo menor. Aqui é menor. Mas está muito abandonado. Então, coisas novas chegando, elas trazem, acaba que traz uma coisa mais fresca, né? E é por isso que a gente acha que pode ser uma alternativa. É uma lei com prazo, nada, que a gente está propondo, tá, gente? Porque tantas coisas mudam, né? Ao longo do uma minuta de lei até ela ser aprovada. Tem muita discussão para acontecer ainda. E tem coisa acontecendo. O Palácio da Cidade é uma delas, né? Que vai levar muita gente para o centro. A gente tem o Armarinhos Fernando, que é uma loja de armarinho de São Paulo, que veio para cá e vai se instalar no centro. A gente teve agora um problema com o Ministério Público, que pediu para retirar todas as bancas que tem nas praças, que eu acho que vai ser legal, vai tudo para um local, então vão tirar as bancas nas praças. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Isso é bacana, porque as Tem coisas muita das coisa que bancas está acontecendo, é sabe? um problema grave. Toda a parte de imobiliário ali daquela praça do show, que estava banco, cadeira amarela, vermelha, então, padronizou tudo. Então, é o que eu falei, assim, não tem uma fórmula mágica, são muitas atividades que tem que ser feitas. Demora muito. E demora, não é uma coisa rápida e não é fácil, né? Então, mas a gente está tendo uma evolução e essas leis, a ideia é a gente tentar ajudar a acelerar esse processo. Então a gente tem uma lei de incentivo onde 85 CNPJs que vão se instalar no centro de empresas, então médico, advogado, contador, a Unimed vai vir para o centro. Por quê? O ISS dela passa de 5 para 3,5. Então, advogado passa de 5 para 2, contador 5. Então, tudo isso estimula as pessoas, a empresa estar no centro. Aí vem a pessoa trabalhar, então você começa a dar uma vida ali. Aí vem o restaurante, vem o estacionamento e você volta a ter uma... Então, é essa a ideia que a gente está tendo, né? Então, e quem já está no centro? Quem já está no centro com a empresa, ainda não tem nenhuma lei de incentivo. Então, isso tem que incentivar. Porque senão o cara vê o outro, um concorrente, na porta ao lado, pagando metade do imposto que ele está pagando. Sim, tem que ter, a gente sabe disso. Vai desincentivar. Ele vai falar, eu vou embora, eu vou ficar 2 anos fora e depois eu volto para cá. Porque ele tem que entrar com o pedido, aí aprova para ele ter. E quem já está... Mas é verdade. É a mesma coisa que acontece com as empresas. A gente fez uma lei de incentivo para as empresas, está vindo um monte de empresa para cá. A Samsung já está aqui, não tem direito ao incentivo, então ela está procurando, vai para outra cidade que vai dar o incentivo para ela. Então a gente precisa estudar Tem uma um cliente forma. meu que foi para Montemor. Não, mas isso é O uma coisa que corretor acontece. levou ele para falar com o prefeito, não sei o que. Mas você vê, Cajamar. Tá bom, eu te arrumo, eu te dou o terreno, a prefeitura te dá o terreno para você montar a Hortolândia, fábrica. a ANS. Qual empresa que é, aí- João? Hã? Qual empresa? Eu conto o milagre, mas não conto o santo, né? Não, tudo bem, achei que você tinha falado. Não, mas assim, eu vou tô dar um focando, exemplo vou ficar- concreto. A MS está em Hortolândia, teve incentivo lá durante 10 anos, acabou o incentivo deles agora. Eles estão querendo vir para Campinas, talvez venham para cá 1.600 pessoas. Vão ganhar o incentivo, vão ficar aqui durante 10 anos, 15 anos. Acabou o incentivo, se a gente não tiver uma lei que renova o incentivo, que hoje não tem, ela vai acabar indo para outra cidade. Cajamar atraiu um monte de empresa de logística, tudo incentivo durante 10 anos. Acabou o incentivo, já tem 3 empresas vindo para cá. Então é uma coisa meio cíclica, assim, né, que a gente tem que ver. Mais alguma observação? Alguém quer falar? Uso da palavra? Não? Virou uma auditoria para a secretaria. Mas foi Oi? ótimo. Hoje virou uma auditoria para a secretaria. Mas achei boa, né? Gente, posso falar, gente? Assim, claro que não é coincidência o presidente do conselho ser o secretário, mas eu acho muito bom a gente poder falar o que está sendo feito, a gente, nossa, eu acho muito legal. Porque as coisas acontecem, a gente está fazendo, mas às vezes não tem a divulgação. Essa questão do CNPJ, de 85 empresas que tem, é uma coisa que a gente mesmo não sabia. Daí eu falei, gente, tem que divulgar. Então é interessante. Então, encerrada a reunião, obrigado a todos. Quando eu parei, eu fiz uma convocação dos funcionários hoje. Vamos voltar amanhã.
Tchau, Cris. Tchau. 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 Tchau.